Olá, hoje é a nossa quarta aula e hoje nós vamos fazer uma sucinta, análise do filme Paisar, do Roberto Rossellini. E na segunda parte da aula nós vamos falar sobre vídeo, né, que é a área que mais nos interessa. Só que hoje eu vou finalizar a parte é, onde a gente estava falando mais de cinema, né? A respeito de fazer cinema, eu vou tentar mostrar as diferenças entre cinema, televisão e vídeo, né? São três áreas de atividade bem diferentes, mas que trabalham com o audiovisual, né? São três áreas do audiovisual. Então, vamos começar aqui falando sobre o filme Paisar, do Roberto Rossellini. Esse filme foi realizado no finalzinho, né, já no final da Segunda Guerra Mundial lá na Itália. Ele foi para as telas, ele estreou nas telas em 1946, um ano depois do próprio Roberto Rossellini ter lançado um outro filme chamado Roma, Cidade Aberta. Esses dois filmes, junto com Alemanha Ano Zero, são os três filmes da trilogia, né, que o pessoal chama de trilogia neorrealista do Roberto Rossellini. Né? Então, antes de falar do filme, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do estilo ser neorrealista. Né? O filme que nós assistimos na aula 3 é o filme do Fritz Lang. Em termos de estilo, ele é chamado de expressionista. Né? Então, quando a gente lê os críticos de cinema, a história do cinema, a gente vê o pessoal atribuir àquela estética do Metrópolis e de outros filmes, né, do Fritz Lang e de outros diretores, outros cineastas da época dele na Alemanha, chamam de expressionismo alemão. Aí batizaram, os críticos deram a esses filmes do Roberto Rossellini a classificação de neorrealismo italiano. Né? Então ficou essa marca nos filmes. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, colocar lá neorrealismo italiano, vão aparecer outros filmes, né? Como Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, que aliás é um filme que todo mundo deve assistir também, o Vittorio De Sica. Um filme maravilhoso. E então foi definido esse estilo, neorrealismo. Né? Por que neorrealismo? Neorrealismo por várias razões. A principal delas é que, como esses cineastas eles tinham a câmera, eles tinham poucos recursos, né, para trabalhar, eles não tinham recurso para, por exemplo, construir cenários como o Fritz Lang fez, né? Então não dava para construir cenários, então eles optaram por contar as histórias dele usando as cidades, né, como cenário. No caso do Rossellini, ele utiliza cidades mesmo, onde foram realizadas os trechos, né, as partes desse filme, Paisai. Então ele filmou na Sicília, ele filmou em Roma, ele filmou em Florença, filmou em Nápoles e em outras localidades. Então os cenários não são cenários fictícios, são cenários reais, né? São as cidades, são as ruas, né? As casas, os lugares mesmo, né? A céu aberto. E além disso, eles utilizavam também como atores pessoas que não tinham experiência nem com teatro, com cinema, com nada, pessoas que estavam ali, pessoas de verdade, né, que não são nem personagens, são pessoas de verdade que estavam ali na rua, que acabam colaborando com a produção do filme, né, acabam atuando no filme. E essa é uma forma de colaboração. Então o neorrealismo, ele recebe essa carga, esse nome, por quê? Porque
São filmes, são histórias que são contadas em cenários reais, às vezes em situações também reais, né? Os personagens são fictícios, os personagens eles são criação, né, dos roteiristas e do diretor, mas as localidades onde são filmadas, as localidades elas são reais, elas não são montadas, não são construídas como cenários que os americanos, os alemães, os ingleses usavam, né, os italianos também. Mas é muito importante essa geração de cineastas neorrealistas, né, italianos, porque eles levam a câmera para a rua, né, levam a equipe de filmagem para a rua e desenvolvem trabalhos que são muito interessantes, muito bonitos, muito significativos assim, para a cultura humana, né, para a cultura do século XX, né, e para o que vem depois. Então, Paisà, ele é um filme que foi lançado em 1946. Uma coisa muito importante é que esse filme e esse estilo de filmar, ele acabou influenciando, né, produções que são posteriores, né, muitos cineastas, inclusive aqui no Brasil, cineastas do chamado cinema novo, né, todos eles foram impactados, foram influenciados pelo neorrealismo italiano. Né, os filmes do Rossellini, do Fellini, do Vittorio De Sica, eles são uma referência importante para os cineastas brasileiros da década de 60, 70, né? Falando Glauber Rocha, do Cacá Diegues, né? Vários cineastas, né? Uma coisa importante para perceber no filme também é que ele é estruturado tipo em 6 partes, em 6 episódios, né? E cada episódio, na verdade, ele foi escrito por um roteirista diferente, né? São 6 roteiristas. Então são 6 histórias que de alguma forma elas dialogam, elas têm alguma coisa em comum ali entre elas, principalmente a situação do povo italiano logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? As histórias são muito bonitas, elas são muito interessantes, são muito criativas, né? E levam a marca assim do assinatura de 6 roteiristas. Entre eles, um dos roteiristas é o Federico Fellini, né, que vai ser também um dos produtores, né, do filme. Além de todos esses 6 curta-metragens, entre aspas, né, que são vinculados e que formam um único longa-metragem, né? O que eles têm em comum é o seguinte: além do diretor, que é o Roberto Rossellini, que vai dirigir todos os filmes, tem o Otello Martelli como diretor de fotografia, né? Então o Rossellini, o que ele faz? Ele chama o Otello Martelli para dar uma unidade visual, né, a todos os 6 episódios. Então todos os episódios eles têm uma unidade em termos de visualidade. O Tello Martelli, ele é uma figura muito impressionante, né? O jovem Roberto Rossellini, ele trabalhando com o Otello Martelli, ele optou por trabalhar com uma pessoa muito experiente. O Otello Martelli é um diretor de fotografia que vinha fazendo filmes desde a época do cinema mudo, desde 1919. O primeiro filme que tem a assinatura dele como diretor de fotografia é de 1919, né? E ele teve uma vida bastante longa e muito produtiva. O Otello Martelli, ele é responsável por algumas obras-primas do cinema, né? Ele trabalhou com o Rossellini depois em vários outros filmes, né? Como Stromboli, por exemplo, é um filme maravilhoso, a fotografia é dele também. Ele trabalhou com o Federico Fellini, né, no filme La Dolce Vita, né, A Doce Vida, que é uma referência também. Esses filmes aí, Stromboli, La Dolce Vita, eles são uma referência para a história do cinema, né?
Outra figura que é importante, que aparece em Paisá, é a Giulietta Masina, que é uma atriz assim fora do comum, uma das maiores atrizes da história, né? Ela foi esposa do Federico Fellini, e o Paisá é a primeira aparição assim bem discreta, né, da Giulietta Masina. A Giulietta Masina, é bom a gente pesquisar a respeito dos personagens que ela fez. Uma personagem que para mim ela é incontornável para quem queira estudar um pouco da história do cinema, a história do audiovisual, a história do trabalho de ator, né? Tem o filme do Fellini mesmo, né, que é As Noites de Cabiria. É um filme muito impressionante e ela é uma atriz muito impressionante, né? Então eu recomendo a todos assistirem, né, esses filmes. Além do Paisá, vocês já devem ter assistido Paisá, que é um filme maravilhoso, né? Mas tem os filmes outros filmes do Rossellini, né? A trilogia, né? Assisti o Roma Cidade Aberta e assisti também o Alemanha Ano Zero, que é um filme muito forte, muito forte. E também assisti os filmes do Fellini, né? O Otello Martelli trabalhou também com o Pier Paolo Pasolini, trabalhou com muitos cineastas. Também vale a pena assistir, para quem tem interesse em fazer um estudo mais aprofundado sobre enquadramentos, fotografias, soluções plásticas, né, na fotografia do audiovisual. Eu recomendo muito assistir os filmes que têm o trabalho de direção de fotografia do Otello Martelli. Ele, na aula anterior, eu indiquei também o Eugen Schuftan, né, que é outro diretor de fotografia maravilhoso. Desses caras vale a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente estudar a contribuição deles, né, para a história do audiovisual. Eu acho que, por enquanto, para falar do Paisá é isso. Nas próximas aulas eu vou ainda trazer um ou dois filmes, mas o nosso objetivo aqui é chegar oferecer uma noção mais ampla, uma visão mais ampla de obras audiovisuais, que não são só o cinema, né? Tem coisas feitas para televisão, tem coisas que são feitas como videoarte, né? E eu pretendo abordar todas essas coisas ao longo desse curso. Então, para a próxima aula, eu vou pedir para vocês assistirem dessa vez um filme brasileiro, né? Se for possível, assistam ao filme Chuvas de Verão, do Cacá Diegues, tá? Vamos trabalhar assim, seguindo uma linha, né? Então a gente viu o neorrealismo, agora a gente vai ver o trabalho de um artista, um filme inclusive, que é influenciado pelo neorrealismo italiano, mas já está na chave de um outro movimento, que é o cinema novo, né? Vamos conhecer um pouquinho do trabalho dos cineastas brasileiros também. Vamos agora falar a respeito de algumas questões técnicas relacionadas à produção de vídeo, né? Antes, porém, eu preciso explicar um pouquinho alguns fatores assim que são distintivos, né? Entre o cinema, a televisão e o vídeo, né? São três áreas, na verdade, de trabalho bastante diferentes, né? Com dinâmicas diferentes, os produtos são diferentes, todos eles são produtos audiovisuais, né? Então são três áreas de atividade do audiovisual. Mas o cinema, a televisão e o vídeo, eles têm seus modos específicos de existir e também de produzir e de veicular seus produtos. Vamos começar falando do cinema. O cinema, eu sempre digo que é uma área de atividade do audiovisual que tem características industriais, né?
Por quê? Porque o cinema, um produto, né, cinematográfico, ele é produzido com a colaboração, com o trabalho de centenas de pessoas. Normalmente, para você criar um filme, você precisa de profissionais que são especializados em muitas áreas, né? Então, o cinema, ele tem, desde o início, desde aquela época do Méliès, tem essa característica industrial, como se fosse uma fábrica mesmo, né? E o cinema, ele realmente, ele se converteu numa espécie de indústria em vários países, né? Por exemplo, os Estados Unidos, Hollywood, né? Os grandes estúdios, eles são verdadeiras fábricas de filmes, né? A, a Índia também tem uma indústria audiovisual bastante forte, bastante interessante. Recentemente, nas últimas décadas, a gente tem visto também a indústria do cinema africano na Nigéria, né? A Nigéria tem um polo de produção cinematográfica bastante interessante, né? E tem outros países do mundo, né? A Coreia, o Japão. O Japão tem uma tradição muito grande de produção, principalmente com animações, né? Os grandes estúdios de animação que o Japão desenvolveu, né? A exemplo do Disney, né? Dos desenhos da Disney. Então, nós temos essa questão de o cinema ser encarado por algumas sociedades como uma indústria, de gerar emprego, de gerar riqueza, né? E o cinema, para esses países, o cinema ele é muito importante para a produção de riqueza interna, para o PIB desses países, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos uma visão, uma indústria do cinema, né? Já houve tentativas, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro a Cinédia, aqui em São Paulo, em São Bernardo, nós tivemos os estúdios da Vera Cruz, mas essas indústrias, elas acabaram falindo. Por quê? Porque a gente não conseguiu organizar, né? O processo de produção de filmes com o processo de distribuição dos filmes, né, nas salas de cinema. Então, entram aí vários outros fatores que são políticos, econômicos e tal, mas em síntese é isso, a incapacidade da nossa sociedade, né, de vincular a produção audiovisual à distribuição, né, nas salas de cinema. Então, a partir dessa visão de que o cinema é uma atividade, em termos de escala, né, industrial, isso daí a gente vê, é interessante, assim, no final dos filmes, a gente vê o letreiro correndo com os nomes das pessoas e instituições que participam desses filmes. Vocês vão ver, são centenas de nomes, é muita gente para a produção de um filme. Já a televisão, ela tem um caráter que eu costumo dizer que é mais laboratorial, né? Porque os produtos televisivos, eles não dependem de uma quantidade tão grande de pessoas trabalhando para a realização desses produtos. O cinema é um tipo de tecnologia muito diferente da tecnologia utilizada na televisão, né? O cinema, ele produz filmes para serem projetados em telas de cinema. A televisão produz programas para serem transmitidos através de antenas, através de satélite, para televisores que estão espalhados em qualquer canto do país ou até mesmo do mundo, né? Então, a estrutura de uma televisão é assim, ela tem uma estrutura de produção, né, que tem núcleos, né, que produzem programas,
de televisão, por exemplo, programas de espetáculo, programas de show. Tem um núcleo, vai lá, que produz novela, tem um outro núcleo que produz jornalismo, tem um outro núcleo que produz séries, tem um outro núcleo que produz esportes, tem outro que produz shows. Então a televisão ela é segmentada, né? E cada um desses segmentos tem uma certa quantidade de pessoas trabalhando, não necessariamente uma quantidade muito grande de gente, né? Porque, por exemplo, o jornalismo, né? O jornalismo numa emissora grande, como Rede Globo, como a Record, como o SBT, a Band, pode ter muitas pessoas trabalhando por trás dos apresentadores, né? Então tem jornalistas, tem que são redatores, tem jornalistas que vão a campo, né? Que são os repórteres, tem os cinegrafistas, tem os editores, tem os assistentes todos, tem o cara que trabalha com iluminação, tem o motorista, mas não é a mesma quantidade de gente que é necessária para produzir um filme, né? Outra coisa que distingue também a televisão do cinema é que um filme ele é um projeto de longo prazo. Muitas vezes você demora semanas, meses, até anos, né, para a produção de um filme. A televisão não. A televisão, os produtos televisivos, eles são muito mais imediatos, né? Por exemplo, o jornalismo. O jornalismo ele é feito num espaço de 24 horas, né? Transmissões ao vivo, né? Tem características muito diferentes da televisão. E a televisão, ela também tem essa diferença em relação ao cinema. A televisão, a projeção do produto televisivo que chega à tela dos nossos televisores, né? Que chega nas nossas telas domésticas, o conteúdo que a emissora veicula faz um caminho assim. Uma vez que o programa televisivo está pronto, já está produzido, então o núcleo que gerou o programa transforma ele num arquivo, né, hoje, né, um arquivo digital. Esse arquivo digital sai do setor do setor de produção e vai para o setor de programação. No setor de programação, as pessoas vão colocar esse arquivo para exibição. Aí lá no exibidor, que é um computador, onde vai ficar programado, onde vai ser feita a programação para aquele produto ir ao ar num determinado dia, num determinado horário. Então esse computador, que é o exibidor, no dia e no horário corretos, ele coloca esse programa no ar. O que o exibidor faz? Ele transfere esse arquivo para alguns equipamentos. Esses equipamentos eles vão transformar imagens e sons, né, em ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas elas vão sair de uma antena, vão passar por um transmissor. O transmissor vai mandar para uma antena transmissora. A antena transmissora vai mandar para uma outra antena, que é uma antena de distribuição, né, que é a antena retransmissora, ou manda para o satélite, ou as duas coisas juntas, manda o programa, né, transformado em ondas eletromagnéticas, elas vão para a antena e vão para o satélite. E aí da antena e do satélite, esse sinal ele é distribuído para as regiões que são atendidas pelas antenas e pelo satélite também. Então, nessas regiões, esse sinal convertido em ondas eletromagnéticas, eles chegam às antenas das nossas casas, e aí os nossos equipamentos, eles vão pegar essas ondas eletromagnéticas e transformar em quê? Transformar de novo no formato de áudio e vídeo, né? Então a gente assiste, o que a gente está assistindo é o final de um processo, que é o processo da televisão, que é de produzir
né, o programa depois é convertido em ondas eletromagnéticas e ele é distribuído, chega na nossa casa e a gente assiste. Esse é o processo da televisão, é muito diferente de você fazer um filme e aí você manda o filme para o projetor e projetar numa tela de cinema. Alguns de nós que têm a oportunidade de trabalhar dentro de uma emissora de televisão, a gente acaba aprendendo muitas coisas a respeito desse processo que eu descrevi para vocês. Eu sintetizei assim de uma forma muito simplificada o que é o processo. O trabalho dentro de uma televisão é um trabalho complexo. Uma emissora de televisão pode ter milhares de funcionários, pode até ter mais funcionários do que um estúdio de cinema, né? E normalmente tem muito mais funcionários do que um estúdio de cinema. Mas o que eu quero dizer é que a quantidade de pessoas que trabalha para a produção de um filme não é a mesma quantidade de pessoas que trabalha, por exemplo, para fazer uma novela, para fazer um programa de show, um programa de esporte, né? Então, por isso que eu coloco essas distinções. O cinema como uma atividade, uma área que tem uma escala industrial e a televisão uma escala mais laboratorial, né? Isso é uma metáfora, claro, né? Agora, quando a gente vai falar de internet, aí é outra história, né? Outra história por causa do seguinte, nós que fazemos vídeos para serem veiculados pela internet, nós trabalhamos normalmente em pequenos grupos, trabalhamos em pequenos coletivos, trabalhamos em duplas, trios e às vezes também nós produzimos sozinhos. A maioria das pessoas que está produzindo conteúdo para a internet trabalha sozinho, né? Faz o vídeo sozinho. E é claro que isso traz uma série de limitações, né? Mas é um milagre a gente ter essa possibilidade hoje, né? De uma pessoa, por exemplo, ligar um celular, gravar um vídeo, fazer a edição do vídeo no próprio celular, no smartphone, né? E depois compartilhar imediatamente esse material que foi gravado em alguma plataforma. Isso é um milagre, né? E a gente vê as pessoas postando vídeos em todo tipo de plataforma que existe, né? Com várias finalidades, muitas pessoas para se divertir, muitas pessoas também para trabalhar, né, como trabalho, né, que a gente utiliza o audiovisual para, por exemplo, divulgar produtos, divulgar serviços. A gente também, quando não tem a possibilidade de encaminhar um projeto, um produto nosso para uma emissora de televisão ou para uma plataforma de streaming, a gente coloca numa plataforma e deixa lá para as pessoas assistirem, né? Às vezes, muitas vezes sem remuneração e outras vezes com possibilidade de monetização, né? Então, hoje a gente trabalha de forma mais, entre aspas, solitária, ou solidária, né? Porque quando trabalhamos em coletivos. No caso de quem trabalha com a internet e que pretende desenvolver produtos assim mais sérios e que precisa de mais qualidade, é necessário ter conhecimentos técnicos para poder garantir uma boa imagem, para garantir um bom produto, né? E a gente precisa de informações de todos os tipos. A gente precisa de informações a respeito de técnicas de comunicação, a gente precisa de informações a respeito de técnicas de interpretação, por exemplo. Eu, por exemplo, eu não sou um bom apresentador, um bom ator, né? E eu sou um professor
E eu tenho muita dificuldade para ficar aqui na frente da câmera, como eu já falei, mas eu estou me esforçando, né? Então a gente precisa desenvolver certas habilidades, né? E também a gente precisa ter alguns conhecimentos que são muito importantes, né? Então, agora que eu já falei um pouquinho sobre a distinção entre cinema e televisão, eu preciso falar sobre a produção de vídeos para veiculação na internet, né, que são os vídeos digitais. Eu não vou aqui fazer nenhuma síntese da história do vídeo, né? A história do vídeo tem muita coisa para ser pesquisada, né? A maioria dos conteúdos que tem na internet falando sobre vídeo, eles não contam uma história interessante do vídeo. Lá na primeira aula eu recomendei a leitura do livro do Arlindo Machado, Pré-Cinemas e Pós-Cinemas. Eu insisto, né? Leiam esse livro para vocês entenderem melhor esse avanço, né? Não só das tecnologias e do vídeo, né? Não é só uma questão tecnológica, mas tem uma questão também que é artística, filosófica, tem muitas questões ali. Quando a gente vai fazer a configuração ou do celular ou então da câmera para poder fazer as gravações, existem alguns parâmetros que a gente precisa configurar, né? Então, um dos parâmetros que podem aparecer para vocês é um parâmetro que em inglês se chama aspect ratio, né? Aspect ratio. Mas em português isso significa razão de aspecto. O que é razão de aspecto? Razão de aspecto é a proporção, né? A proporção entre a largura da tela e a altura da tela, né? Então a gente tem uma história a respeito da necessidade de padronização da razão de aspecto da tela, né? Então, o cinema, isso começou com a fotografia, na verdade, com a necessidade de se padronizar a janela por onde entra a imagem para poder formar, para poder sensibilizar o negativo. Então, as pessoas, elas lá no século XIX, ela já tinha uma necessidade de padronizar. Só que a fotografia, naquela época, ela tinha um formato mais quadrado, né? Então, com o passar do tempo, com o surgimento do cinema e o desenvolvimento do cinema, foi preciso fazer o quê? Experimentar outros formatos de tela. Durante o período em que não existia fotografia nem o cinema, né? Então o formato das telas que eram usados pelos artistas, pelos pintores, pelos desenhistas, os gravadores, as proporções elas sempre foram muito livres, né? Não existia um padrão, né? Existia uma certa noção de padrão por causa da visualidade, que foi mais ou menos uma relação de proporção, altura, largura. Isso foi posto pelos pintores que vieram do Renascimento, do Barroco, né? Mas não existia um padrão fixo, né? Como existe, por exemplo, nas artes gráficas. Eles estabeleceram padrões também, né? Por causa dos equipamentos que são usados, as máquinas que são usadas para a produção de livros, a produção de cadernos, de papéis. Então existe um padrão, né? O cinema, no decorrer do século XX, ele veio também mudando a proporção entre largura e altura. Isso veio se transformando, se ajustando para determinadas necessidades, né? Então, hoje, o que a gente usa, assim, mais ou menos como padrão para vídeos de internet e também para televisão, são os formatos 16:9 ou 4:3, né? É muito importante, antes de a gente fazer
a configuração da câmera ou a configuração do celular, a gente pensar onde é que esse produto que a gente vai fazer, onde é que esse vídeo que a gente faz, onde é que ele vai circular, né? Onde é que ele vai ser projetado? Ele vai ser projetado numa sala de cinema, vai ser projetado numa televisão, né? Vai ser projetado numa tela de projetor, vai ser projetado no celular, né? Os celulares hoje, os smartphones, eles têm proporções diferenciadas também, né? Então a gente tem que pensar nisso. No cinema, existem proporções que são muito específicas. Então, a gente tem, por exemplo, a proporção 1,85 por 1, que é chamado padrão flat, né? Mas a gente tem também o CinemaScope, que é o padrão que é 2,39 por 1, né? Então, essas relações, né, entre altura e largura da tela, elas são importantes para a gente definir na configuração do equipamento para onde é que o vídeo que a gente está fazendo, onde é que ele vai ser projetado, né? Onde é que ele vai rodar. Outra questão interessante é o seguinte: às vezes o pessoal me pergunta o que significa o termo anamorph, ou seja, uma imagem anamorfizada, né? Quando você lê anamorph, isso significa o seguinte: alguns equipamentos, a proporção, né, com a qual eles fazem o registro da imagem tem um padrão, né? Por exemplo, vamos pensar uma janela que vai trabalhar com o formato, por exemplo, 1,85 por 1. Né? Isso é um determinado padrão de razão de aspecto, é uma razão de aspecto. Tem equipamentos que fazem o que? Eles capturam a imagem com essa razão de aspecto, mas aí ela faz o que? Faz uma compressão da imagem, né? Não é bem o termo certo, acho que não seria bem um achatamento, mas um encolhimento da imagem para um outro padrão, para colocar, por exemplo, no padrão 4x3, né? Então, o que é anamorph? Quando você vê lá anamorph, significa que essa imagem ela foi feita com uma determinada razão de aspecto. Aí, o equipamento vai pegar essa imagem, ele vai encolher para caber numa outra razão de aspecto, né? E na hora que for mostrar, na hora que a imagem for exibida, o equipamento exibidor ele vai pegar essa imagem que está no padrão anamorfizado e vai retornar ele para o tamanho normal, que é o tamanho com o qual a imagem foi capturada, né? Então, anamorph é esse processo, né? Não precisa se preocupar muito não, mas se for possível, tentar evitar na hora que você for fazer as suas gravações. A razão de aspecto, tem gente que às vezes confunde razão de aspecto com resolução. A razão de aspecto é só essa relação de proporção, né, entre a largura e a altura. Quando a gente fala de resolução, a gente está falando da qualidade da imagem. A gente está falando, por exemplo, da qualidade da nitidez da imagem. A gente está dizendo na resolução quantos são os elementos que entram para formar aquela imagem, né? E esses elementos que formam a imagem, a gente dá o nome de pixels. O que são os pixels? Os pixels eles são a menor unidade para a construção de uma imagem. O pixel ele é o resultado do encontro das linhas, né? De uma linha horizontal com uma linha vertical. O ponto de cruzamento, onde tem uma linha horizontal e vertical, ali naquele ponto é o pixel.
O pixel, esse lugar onde as linhas se encontram, é ele que vai acender para fazer, para constituir a imagem, né? Para formar a imagem. Então, o pixel, como é que ele acende? Existe nas telas, em todo tipo de tela, né, eletrônica, tela de televisão, tela de computador, a tela do celular. O que acontece é o seguinte: essas telas, elas são constituídas por uma determinada quantidade de linhas horizontais e de linhas verticais, né? Então, essas linhas a gente não vê, né? E a gente também não vê os pixels, né? O que a gente vê é a imagem. Os pixels, eles acendem um por um. Na linha horizontal, existe esse processo que se chama de varredura, que é o seguinte: o sinal eletrônico, a eletricidade, né, ela faz com que esses pixels eles vão acendendo, eles acendem de forma horizontal. Então, a varredura o que que é? Os pixels eles vão da esquerda para a direita, eles vão acendendo. Quando chega no último pixel, ele volta, vai para a segunda linha, e depois vai para a terceira linha, para a quarta linha, até a última linha da tela. Só que ele faz isso numa velocidade tão alucinante, é uma velocidade assim tão até inconcebível, essa velocidade, que a gente não vê, né? Então, por exemplo, numa tela que está trabalhando um vídeo que trabalha com uma taxa de exibição de quadros de 30 quadros por segundo, depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que são esses quadros por segundo. O pixel, ele percorre a tela 30 vezes por segundo, né? O sinal eletrônico percorre acendendo todos os pixels. É isso que forma a imagem, né? Então, a formação da imagem, ela obedece dois tipos principais duas formas principais, dois métodos principais de formação da imagem. Um é quando o sinal eletrônico ele faz uma varredura que a gente chama de progressiva. Quer dizer, esses pixels eles vão acendendo linha por linha. A varredura progressiva significa que os pixels da linha 1 vão ser acesos, depois vai para a linha 2, vai para a linha 3, vai para a linha 4, 5 e assim por diante, todas elas. Essa é a varredura progressiva. E tem um tipo de varredura que se chama de entrelaçada. A varredura entrelaçada, o sinal eletrônico, ele vai percorrer a linha 2, a linha 4, a linha 6, ele vai correr as linhas pares, depois ele volta para fazer as linhas ímpares. E aí, qual é a diferença principal? A diferença principal é que quando a varredura ela é progressiva, a varredura ela forma uma imagem com todas as linhas preenchidas no quadro, né? Então ele preenche todas as linhas. A varredura entrelaçada, ela faz o quê? Ela gera uma imagem de linhas pares e depois ele gera uma imagem de linhas ímpares. Os nossos olhos não conseguem acompanhar, não conseguem ver, né? Mas é por isso que a gente utiliza o termo frame. O que é um frame? Frame é uma imagem. Um frame é uma imagem estática, é 1/30 de segundo. Né? Uma imagem que se forma na varredura eletrônica dos pixels percorrendo a tela, né? A varredura percorrendo a tela durante 1/30 de segundo. Isso é muito rápido, o olho não vê. Então a imagem nos nossos monitores de televisão, nos monitores de computador e também nas câmeras, né, nos celulares, a imagem ela se forma assim, né? Então ou ela se forma inteira ou então ela se forma primeiro de linhas pares e depois de linhas ímpares. Esse método, né, de formação de imagem que é entrelaçado, ele forma não um frame, né,
mas ele forma o que a gente chama de dois campos, dois fields, fields em inglês, significa dois campos. Então a imagem ela é formada por dois campos, ou então ela é uma imagem só, um campo só, né? Com todas as linhas preenchidas. E a gente não consegue ver por quê? Porque fisiologicamente e psicologicamente a gente tem o que se chama de persistência retiniana, né? Significa isso? Significa que essas imagens que são muito rápidas, elas ficam arquivadas no nosso cérebro, mas elas não ficam arquivadas como sendo imagens fixas. Elas são imagens que vão sendo trocadas e é assim que se forma a imagem em movimento, né? Quando eu falei lá na primeira aula da questão fisiológica, tem isso. Então a imagem em movimento ela é apenas uma sensação e na verdade a imagem que a gente vê projetada numa tela ela é nada mais nada menos do que um truque da tecnologia, né? Mas é um milagre, né, na verdade, da tecnologia. Então agora a gente já sabe que uma imagem ela é formada por pixels, né? Os pixels, esses que são os menores elementos que constituem uma imagem, os pixels eles carregam três informações que são fundamentais na imagem. Cada pixel carrega uma informação de cor, uma informação de saturação, ou seja, além da cor, ele traz uma informação da intensidade da cor. São coisas diferentes, a cor e a intensidade da cor. E traz também uma informação de brilho, de luz, de quantidade de luz. Então são coisas diferentes. A cor, a intensidade da cor e a intensidade da luz, né, que está fazendo com que aquela cor ela brilhe mais ou brilhe menos, né? É diferente, brilho de saturação, tá? Saturação e intensidade da cor. E o brilho, ele diz quanta luz existe naquela cor, né? Então, cada pixel ele carrega essas três informações. Eu preciso falar que como é que é constituída a imagem, mais ou menos, e como que foi a evolução, o desenvolvimento da qualidade da imagem que a gente vê hoje, né? Não só no cinema, mas que a gente vê hoje na televisão, inclusive nos nossos dispositivos móveis, né? Nos smartphones. Lá na década de 90, a partir da década de 80, 90, até a década do ano 2000, era muito popular o uso de fitas VHS, né? As fitas VHS, elas eram muito populares, né? Chegou uma época que todo mundo podia ter um aparelho de videocassete em casa. O pessoal que é mais jovem talvez não tenha tido contato com esse tipo de tecnologia, né, a fita VHS, mas as pessoas que hoje estão na faixa dos 30, 40 anos, essas pessoas elas usaram fitas VHS, né? Talvez em alguns lugares ainda usem. Mas a fita VHS, ela é uma tecnologia de produção de imagem que ela é baseada na razão de aspecto, que é 4.3, né? E dentro dessa proporção de largura e altura, ela tem uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de pixels. Então, a imagem do vídeo VHS é uma imagem constituída de 320 linhas, né? 320 pontos, né, horizontais e 240 pontos, pixels verticais, né? Então a resolução que a gente tem é de 320 por 240. Vocês percebam uma coisa, naquela época a gente já achava essa qualidade de imagem muito boa, né? Muito melhor do que, por exemplo, a imagem da televisão.
A televisão, apesar de ela ter uma quantidade de linhas que é de aproximadamente a televisão de tubo, né, de 330 linhas, 350 linhas por aí, as televisões elas tinham um problema porque o sinal, né, essas ondas eletromagnéticas que vinham pelo ar e que chegavam nas nossas antenas, dependendo do lugar onde você morasse, esse sinal ele vinha com mais ou com menos intensidade. Então a qualidade da imagem, a qualidade do som dependia disso também. Para vocês terem uma ideia, dependendo do lugar onde você morasse, toda vez que fosse projetado uma cor vermelha no vídeo, na televisão, o tubo da televisão fazia um barulho, fazia um zoom, né? Era um problema muito sério, né? E a tecnologia mudou, ela vem mudando, né? Vamos ver como é que a transformação da tecnologia ela vai impactando na visualidade, na qualidade das imagens que a gente assiste. Depois do sucesso, né, das fitas VHS, que na verdade eram sinais eletrônicos analógicos, né, era a época da TV analógica, né, do vídeo analógico. Depois dessa geração vieram os DVDs. Os DVDs eles já eram uma tecnologia diferenciada, já não era mais analógico. O DVD é uma tecnologia que utiliza o quê? Um método digital para não só as gravações, mas também para a reprodução, né, a exibição de imagens em telas, né, em televisão, e naquela época não tinha smartphones, né, com capacidade de exibição de vídeo. Mas era principalmente o DVD era feito para aparelhos de televisão, televisão de tubo, né? Os DVDs eles representam um avanço muito grande, né, em termos de qualidade, de visualidade, qualidade do produto audiovisual, né? Enquanto os VHS eles tinham a proporção, né, a resolução de uma imagem VHS era 320 por 240, que resultava em mais ou menos 76.800 pixels. Os DVDs eles vieram com uma resolução de 720 por 480, né? 720 de largura, 480 de altura. Isso significa que a gente passou de 76.800 pixels para 345.600 pixels para constituir a imagem. Então, era a mesma tela de televisão que no lugar de ter 76 mil pontos constituindo a imagem, essa mesma imagem ela passava a ser constituída por 345 mil pontos. É uma imagem com muito melhor qualidade, com muito melhor definição, né? Você aumenta a resolução, você aumenta a definição, a qualidade de nitidez, você melhora a qualidade das cores, né? Você tem um incremento muito grande com relação à qualidade da imagem. Outra coisa também importante é que é o seguinte, quando a gente assistia a televisão, que a televisão, uma cor vermelha fazia com que o tubo da televisão ele vibrasse, né? A estrutura da televisão emitia um som, né? Por causa da cor vermelha. No digital isso não vai acontecer. Mesmo quando você assiste pela televisão, a transmissão ela é a TV digital, não existe esse problema com nenhuma cor, né, de a TV vibrar por causa da cor. Isso tem a ver com a questão das frequências, né, que estão envolvidas na transmissão da imagem na época, no período analógico. Depois do DVD, que já foi um salto muito grande em relação à qualidade, né, do audiovisual, e o DVD, nunca esqueço, o DVD a resolução era 720 por 480. Aí veio uma nova tecnologia de vídeo, né, que algumas pessoas até passaram a utilizar,
que é a imagem DV, né? A imagem DV, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que os videodiscs, eles usavam essa tecnologia, né? Que era uma qualidade até melhor, que a resolução era de 1080 pixels, 1080 pixels por 720. Então a imagem ela ficou maior, ela tem melhor definição na imagem, né? Porque a gente passa, lá no VHS eram 76 mil pixels, no DVD era 345 mil pixels, aí agora com o formato DV 1080 por 720 a gente vai para 720 mil pixels, né? Isso faz com que a imagem tenha uma qualidade ainda melhor. Mas esse formato não durou muito tempo. O formato que veio na sequência é um formato DV, que é Full HD, que a resolução é de 1920, né, na largura por 1080 de altura. Aqui a gente está falando do que? A gente já está falando de mais de 2 milhões de pixels. Então, do formato DV, né, a gente passou de 720 para mais de 720 mil pixels para mais de 2 milhões de pixels. Então, a imagem Full HD que a gente tem hoje nos equipamentos, principalmente nas câmeras, essa imagem Full HD ela é constituída de 2 milhões de pixels. Na época do VHS eram 76 mil pixels. Então é um salto muito violento em termos de qualidade de visualidade. Eu, com toda certeza, hoje, se a gente ligar um aparelho de videocassete e uma TV de tubo e a gente projetar a imagem, isso vai causar um estranhamento para nós que já estamos acostumados assim com esse padrão Full HD. Mas a evolução continua, né? Há mais de uma década atrás foi criado um novo padrão de imagem que é o 4K. O 4K, ele é, em termos de razão, não de razão de aspecto, mas de resolução, ele tem o dobro de resolução que tem o arquivo o Full HD, né? O formato 4K ele é constituído de 3.840 pixels horizontais por 2.160 pixels verticais. Isso equivale a 8.294.000 pixels. É muita informação, né, para constituir uma imagem. Mas não para por aí, né? Já tem muitas produtoras aí, o pessoal que trabalha nos esportes, né? Já vem trabalhando com o formato 8K, que é um formato de 7.680 pixels por 4.320, o que resulta em 33.177.600 pixels. Então vocês vejam, há 20 anos atrás nós estávamos assistindo filmes que a definição da imagem, a definição da imagem, né, dependia de 76.800 pixels. Hoje a gente tem o que? A gente vai no 4K, a gente está com 8 milhões de pixels. É muita informação, a qualidade de imagem muito maior, né? Porém, essa qualidade de imagem, ela está nos equipamentos que produzem a imagem. Tá? Quando a gente faz um vídeo, por exemplo, em 4K, a gente edita em 4K, né? Faz a edição dele em 4K, mas quando a gente vai veicular esse vídeo na televisão ou na internet, o que acontece é que esse vídeo ele precisa passar por um processo de compressão, né?
ele tem que ser comprimido, né? Senão, os equipamentos que trabalham com transmissão, eles não aguentam transmitir tanta informação, né? Então, os canais de televisão, eles ainda continuam transmitindo os sinais de imagem através de ondas eletromagnéticas, só que, por exemplo, um canal de televisão, antigamente, para você passar informações eletromagnéticas, né, de vídeo, de imagem e som, você ocupava uma certa banda de frequência, né, uma faixa de frequência que era muito grande, né? Hoje, com a transmissão digital, a necessidade de faixa de frequência é muito menor. Então, a faixa que era ocupada para transmitir, por exemplo, o conteúdo de um canal de televisão há 30 anos atrás, a mesma faixa de frequência você pode colocar mais de 10 canais de televisão ali, né? Então mudou a tecnologia, mudou a forma de transmissão também. Inclusive as faixas de frequência mudaram, né? Mas isso é uma questão de engenharia de televisão, engenharia de telecomunicações. Vale a pena a gente conhecer isso. Se você for trabalhar dentro de um ambiente de televisão, você precisa conhecer, né? Você que vai trabalhar com produção de vídeo para colocar na internet, você precisa entender que as plataformas que acolhem os vídeos que nós produzimos, elas também têm limites para fazer a transmissão dos arquivos de vídeo que a gente produz. Então, se você produzir um vídeo, mesmo que seja um vídeo em Full HD, esse vídeo ele vai precisar passar por um processo, por um método de compressão, para ele poder ser transmitido e para a pessoa que está em casa também receber, né, o vídeo e poder assistir. Antigamente, há 20 anos atrás, era impossível a gente assistir um vídeo com a qualidade do que os vídeos têm hoje na internet, né? Por exemplo, em plataformas como YouTube, Vimeo, a gente não tinha a qualidade dos vídeos que a gente tem hoje. Por quê? Porque durante muito tempo nas nossas casas a banda de internet, a largura de banda era muito estreita, né? A gente demorou uns anos para a gente poder chegar numa largura de banda de, sei lá, vai de 70, 60, 60 mega, né? Que o pessoal fala. Na verdade, hoje tem gente que fala, eu tenho 400 mega, né? Mas esses 400 mega por segundo, eles não são efetivos, eles não são verdadeiros, né? A gente trabalha com uma taxa de dados bastante baixa, ainda muito baixa, né? Então a gente precisa saber, depois que a gente produz um vídeo, depois que o vídeo está editado, a gente precisa saber como é que a gente vai fazer a compressão desse arquivo para a gente poder veicular. Cada emissora de televisão, ela tem um padrão específico, né? Que, por exemplo, se você vai fazer um programa de televisão e mandar para a emissora ele tem que dizer para você qual é o codec que é utilizado para fazer a compressão, né? Eu vou explicar já já o que é codec. Vai dizer para você qual é a taxa de dados por segundo, vai dizer qual é o método utilizado para o processamento do som, né? Qual é o formato, né, do vídeo, o formato do arquivo. Tem uma série de informações que a emissora precisa passar para você, né? Se você for mandar para um cinema, o cinema também é muito específico o tipo de arquivo que você manda para projeção numa sala de cinema, né? O equipamento de cinema é que vai dizer qual é o formato, quais são as condições, quais são os parâmetros técnicos que você tem que usar na configuração do arquivo, né? Tanto para cinema, para televisão ou mesmo para a internet, tá? Os formatos de vídeo digital,
hoje são vários, né? A gente tem que pensar assim, existe formato de vídeos digitais que a gente deve usar na configuração dos equipamentos de gravação, né, as câmeras e os celulares, e existem as configurações que a gente tem que colocar no arquivo, depois que ele está editado, o arquivo de saída, que é o que o pessoal vai assistir. Na configuração da câmera e na configuração dos celulares, a gente tem que sempre fazer uma opção, né, em relação aos formatos dos arquivos. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. A primeira coisa são as especificações técnicas do equipamento que você está usando. Por exemplo, se você estiver usando o celular ou se você estiver usando a câmera, o equipamento que você usa permite a produção de imagens em RAW, né? Ou as imagens elas já têm um determinado tipo, uma determinada taxa de compressão, né? É muito importante saber isso. Por quê? O que é um arquivo em RAW? Um arquivo em RAW ele é produzido por determinado tipo de equipamento, ou de câmeras ou de celulares. O arquivo RAW é um arquivo que ele produz uma imagem, né? O codec que existe dentro da câmera. Codec significa, o codec ele é um programinha, ele é um programa que ele codifica e descodifica os sons e as imagens que são captados pelo seu equipamento, tá? Então, o codec ele tem um algoritmo, né, ou alguns algoritmos, que eles vão definir se o seu arquivo ele vai ser comprimido ou se ele não é comprimido. E se ele for comprimido, quais são as taxas de compressão que esse arquivo tem. O codec que produz uma imagem RAW, ele produz um tipo de imagem que ele separa os elementos constituintes da imagem. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco que um pixel ele traz três tipos de informação. Ele traz informação da cor, a saturação, ele traz informação de cor, de saturação e de brilho, né? Ele traz essas três informações. Quando a gente faz a imagem utilizando o método RAW, né? O codec a gente especifica, ó, vou gravar em RAW. Isso significa que esses três elementos eles estão separados no arquivo, né? Então, na hora que você for editar ou na hora que você for trabalhar os processos de colorização, colorimetria, né, do vídeo, significa que você vai poder, através de alguns programas específicos, você vai poder mexer na cor sem alterar a saturação ou brilho, que você vai poder mexer na saturação também, sem alterar a cor ou brilho, ou então que você vai mexer no brilho sem alterar a saturação ou a cor. Esses valores e outros valores, por exemplo, contraste, as áreas de preto, as áreas de branco, as áreas, os meios tons, né? Tudo isso vai estar separado, são valores que estarão separados e que você vai poder fazer ajustes mais finos, ajustes mais delicados. Isso é o arquivo em RAW. Todos esses elementos que compõem a imagem, todos os elementos eles vão estar separados para você poder ir lá e ajustar cada um deles, né, no programa de edição ou no programa de finalização. A imagem comprimida não. A imagem comprimida, além de você perder, quando você comprime, além de você perder alguns dados relacionados à imagem, você vai fazer o quê? Você vai juntar coisas. Então, por exemplo, pode acontecer de você usar um codec, que esse codec, por exemplo, né, isso é hipotético, esse codec vai pegar esses três sinais separados de cor, saturação e brilho, ele vai transformar tudo isso numa informação só. E aí você não vai conseguir fazer o quê? Quando você for mexer no brilho, né, na imagem,
você vai estar mexendo também na saturação e vai estar mexendo na cor. Se você mexer na cor, você vai mexer também na saturação e no brilho. Você não vai poder mexer nesses valores, nesses parâmetros de forma independente. Então, essa é a diferença que existe entre uma imagem RAW e uma imagem comprimida. Mas a imagem comprimida, ela também admite o quê? Ela admite a possibilidade de você trabalhar com diversos níveis de compressão, né? Diversos níveis de compressão. Você pode trabalhar com conversões, com compressões, né? Compressões muito fortes ou então compressões um pouquinho mais leves e tal. Significa o quê? Que você pode mexer na imagem, você pode deixar a imagem com mais qualidade, com mais nitidez, por exemplo, ou menos nitidez, né? Você pode mexer as compressões, cada codec de compressão ele permite que você faça alguns ajustes em alguns parâmetros também, mas nas compressões você precisa tomar muito cuidado para não ter uma perda de qualidade muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, se você for colocar o seu vídeo no YouTube, ou no Facebook, ou no TikTok, o que acontece é que essas plataformas, elas também já têm seus codecs próprios, né? Então, quando você faz a compressão do seu arquivo no seu computador, quando você vai transferir, vai publicar ele, por exemplo, no YouTube, no Vimeo, ele vai passar por um outro processo de compressão lá também, que é um codec, é um algoritmo específico que existem nas plataformas para ajustar o arquivo para as condições técnicas em que eles trabalham, né? Então, tem isso. É preciso tomar cuidado com essas compressões, né? Para não detonar, para não deixar o seu vídeo com a imagem prejudicada. Preciso falar que os codecs mais utilizados, assim, o codec H264 é um codec de uso assim mais geral, né? É um codec que produz para diversas plataformas, ele serve para celulares, ele serve também para televisão, né? Mas primeiro você precisa verificar, né? Na televisão, você aceita codec H264, aí o cara vai dizer, aceito, não, ou então ele pode dizer, não, eu só quero no codec MPEG-2, aí você tem que, né, utilizar os parâmetros que o cara vai definir lá. Mas para internet, para celular, né, praticamente todas as plataformas de armazenamento de vídeo na internet, eles aceitam esse formato H264. Tem um codec que é o HEVC, que é conhecido também como H265. Esse codec ele é mais utilizado para você fazer a compressão de imagens que que tenham sido produzidos em 4K ou 8K, tá? Esse codec ele permite que você não tenha muita perda de informação na hora que você está fazendo a conversão desse arquivo para colocar numa plataforma. Então, o HEV5 ele é aplicado para arquivos em 4K, 8K, 16K, são arquivos maiores. Para arquivos que você utiliza o Full HD, pode continuar usando tranquilinho o H264, que ele é excelente, né? Tem também um codec chamado AV1. Esse codec AV1 ele também tem muito boa qualidade. Você pode utilizá-lo. Eu acho que ele é um formato de código aberto, né? Então vale a pena testar, mas eu não sei se ele chega a produzir imagens assim leves, mais leves, né? Com uma qualidade boa como tem o H264, mas o AV1 ele é um bom codec também, né? Se você for utilizar para, por exemplo, para projeção,
né? Eu acho que ele funciona bem, projeção em tela, né? Em telão. Tem outros codecs também, tem o VP9, que é o codec da Google, tem o codec ProRes, que é um codec da Apple, que ele é utilizado inclusive por alguns fabricantes de câmera, né, o ProRes. E o MPEG-2 ainda, como eu disse, continua sendo usado por algumas emissoras de televisão, principalmente essas emissoras pequenas de interior, né? As emissoras que não são as poderosonas, né? Já falei dos codecs, tenho que falar, eu falei dos arquivos em RAW, então os arquivos comprimidos, e eu não falei dos formatos que existem, né? Existem os formatos MPEG-4, o AVI, o MOV, o MOVI, né? E o AVC HD. Esses formatos de vídeo é preciso você sempre, quando você der a saída do arquivo, você precisa ver qual é o destino, qual é o uso que vai ser feito do seu arquivo. Você precisa saber assim, onde é que ele vai ser exibido, em que condições, né? O MPEG-4 ele é largamente utilizado, né? E eu recomendo mais o uso do MPEG-4 porque se você vai colocar o vídeo na internet, é um formato que ele é aceito, ele é lido, ele é bem executado pela maioria dos softwares, né, que fazem a leitura do arquivo, desses tipos de arquivo, né, de vídeo. Outra coisa que eu precisava falar, que é muito importante, eu estou meio esquecido aqui, né? Eu quero falar agora de arquivos, né, que são feitos para, por exemplo, a Netflix, né, os filmes para Netflix. Essa parte, esse assunto é um assunto meio que à parte, né, mas eu quero tocar nesse assunto agora, aproveitar que a gente já está aqui. A Netflix, ela continua trabalhando com arquivos, né, na biblioteca dela lá de filmes, né, no arquivo de filmes que ela tem. Ela continua tendo, oferecendo para o público arquivos antigos, né, que foram produzidos no formato 480p, ou seja, arquivos digitais no formato 720 por 480, né, de resolução. Tem arquivos em 1080p, ou seja, o arquivo Full HD, né, 1920 por 1080, e também os arquivos em 4K. Né? Então ela tem disponibilizado esse tipo de arquivo para o público. E as taxas de transmissão pela internet desses filmes, né, que a Netflix fornece para os seus consumidores, a taxa de dados, o fluxo de dados que passa pela internet varia de 235 kbps a 5.800 kbps, né? Então a gente vê que eles trabalham com taxas de transmissão muito baixas e taxas de transmissão bastante altas também, né? 5.800 você precisa para assistir um filme em 4K. Né? E com 235 você assiste um filme, né, que seja 480p, mas com não tão boa qualidade. Mas é possível. O codec utilizado pela Netflix é o codec H264. Né? Agora, quando você vai produzir para a Netflix, qualquer produto que você for fazer e oferecer para a Netflix, eles exigem que vocês produzam, que a gente produza, com qualidade de cinema, qualidade cinematográfica, né? Então, existe uma relação, por exemplo, de câmeras que são aceitas pela Netflix
E só essas câmeras. Se você produzir um filme com seu celular ou com uma outra câmera e oferecer para a Netflix, a tendência deles é rejeitar, né? Porque eles estão trabalhando com um padrão altamente profissional, né? E isso significa que essas câmeras elas são muito caras, elas não são câmeras para o nosso bolso, para o meu bolso, pelo menos, né? Então são câmeras muito caras, câmeras que, assim, tipo R$ 100.000 é a mais barata, sabe? Câmeras que trabalham com lentes também que são muito caras, são equipamentos muito caros que a Netflix exige. Mas não é só o equipamento, tem uma série de procedimentos que eles colocam lá, procedimentos assim complicadíssimos para você poder gerar não só as imagens, mas também os sons, né? Então, se você tem intenção de produzir alguma coisa para Netflix, é muito importante que você dê uma lida lá em todos os parâmetros que eles usam, né? Todas essas plataformas elas têm os parâmetros, né, para aceitação de um produto audiovisual. É muito importante a gente ler e todos esses parâmetros entender e pesquisar, né? Então, aqui essa aula eu introduzi esse assunto, mas para a gente conhecer, entender direito isso que eu estou falando, a gente precisa mexer em configurações de câmera e a gente precisa fazer a configuração também dos arquivos que são gerados quando a gente faz a edição de um vídeo. A gente vai lá no software e a gente define quais são os parâmetros, né? A gente precisa estudar e ler o que são exatamente esses parâmetros. Tem vários outros parâmetros lá. A gente precisa entender o que são esses parâmetros para a gente poder fazer as escolhas certas na hora de finalizar, não só finalizar, mas na hora de filmar, também na hora de produzir as imagens e na hora de produzir os sons. É preciso um estudo assim muito aprofundado sobre os elementos que constituem uma imagem, né? Hoje eu já dei um toque em 3 elementos aqui, que é, por exemplo, a cor, a saturação e o brilho. Entram outros detalhes aí que a gente vai abordar um pouquinho melhor na próxima aula, mas esse campo de informações assim é um campo tão vasto e tão profundo que eu não consigo explicar numa aula de iniciação tanta coisa. É preciso fazer um curso e geralmente, mesmo os cursos de graduação, cursos de 4 anos, as pessoas que trabalham, que vão estudar, por exemplo, é, cinema, vídeo e tal, tem muitas coisas que a gente não consegue aprender no momento que a gente está estudando. A gente vai aprender através de pesquisa mesmo, né? A gente vai procurar se formar, vai pesquisar. Antigamente, na minha época, eu precisava ir para uma biblioteca e pegava os livros e normalmente não tinha livro em português com essas informações. A gente tinha que decifrar os livros em inglês, né? Hoje não, hoje está tudo muito mais fácil. A gente procura as informações na internet, aí está tudo explicadinho lá. Tem um monte de gente fazendo vídeos, né, para explicar, inclusive, esses detalhes. Por exemplo, quais são os elementos que constituem uma imagem. Né? Tem muita gente explicando coisas bacanas aí. Tem vídeos muito bacanas na internet. Ah, então, a minha recomendação é: entenda que hoje foi só uma iniciação, né, uma introdução. Tem muita coisa para se estudar, tem muita coisa para se aprender, né? E quanto mais a gente aprender, mais a gente vai caminhar no sentido de uma profissionalização. E qual é o benefício maior disso? O benefício maior é que a gente não vai cometer menos erros, né? Vai cometer menos erros e a gente vai poder ganhar o pão de cada dia exercendo uma atividade que é muito prazerosa, que é muito gostoso. Eu adoro trabalhar com audiovisual, sempre sonhei com isso desde criança, né?
assistindo filmes. Eu sonhava, pô, um dia quero fazer um filme. Ainda não consegui, mas estamos tentando. E então é isso. Pesquisem, se informem. Esses parâmetros que constituem a imagem, que são, aparecem na tela do celular, é preciso pegar e entrar entrar lá no computador e pesquisar o que é isso, né? O que é saturação, o que é luminância, o que é crominância. Essas coisas são muito importantes para a gente. Então é isso. Até a próxima aula, que vai ser a 5ª aula. Vamos dar continuidade a essa questão relacionada à imagem, mas agora a gente vai entrar no outro tema, né? Vamos entrar agora na parte de produção dos enquadramentos, utilização de câmera, tipo de lente, movimentos de câmera, né, dando exemplos, né? E então é isso. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, de tolerância, porque esse é um assunto que ele é bastante árido mesmo, tá? Ele é árido, tem muito conhecimento que a gente precisa realmente adquirir para poder trabalhar nessa área, né? Então é isso. Obrigado. Até a 5ª aula.